E aí, pessoal, como é que você se encontra? Eu estou indo muito bem, obrigado. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, né? Um domingo assim, meio que ensolarado, meio que chuvoso, mas tudo bem. Eu quero dizer que você se encontra no canal em busca das verdades bíblicas. Se você está em busca das verdades bíblicas, você chegou no lugar certo, no momento certo, na hora certa, para descobrir aquilo que você está querendo descobrir. Então vamos lá. Meu nome é Samuel Buraga. Se você deseja conhecer mais sobre o tema, eu também dou curso bíblico online. Pode entrar em contato comigo, enviar o seu WhatsApp e a gente pode estudar a Bíblia juntos, tá bom? Muito bem, eu vou colocar o WhatsApp aí na descrição do vídeo. Se você estiver querendo estudar a Bíblia, né, fazer um curso bíblico, podemos estudar online, tá bom? É gratuito, claro. A palavra de Deus não se vende, ela tem que ser compartilhada, ok? Então, vamos lá. Ontem, ou antes de ontem, nós estudamos o Apocalipse 17. Nós entramos no Apocalipse 17. Para você que está chegando agora, que está vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o Apocalipse capítulo por capítulo, versículo por versículo. Cada tema foi analisado minuciosamente. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e vai lá, certo? Porque lá tem todos os vídeos que você precisa saber, tá bom? Quem é a besta, quem é a mulher vestida do sol. E agora nós estamos falando sobre uma mulher que está vestida de púrpura, escarlata e etc. Beleza. Então, ontem nós falamos, quer dizer, no vídeo anterior nós falamos do versículo 1, capítulo 17, versículo 1 e versículo 2, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre o versículo 3 e o versículo 4, com ênfase no versículo 4, que esse aqui é o importante. O versículo 4, ele é muito importante que você conheça mais sobre as informações que se encontram no versículo 4, beleza? Então, vamos continuar a leitura que diz assim, veja só. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, depois que João viu o anjo vindo, no versículo 1, ele viu um anjo vindo, dizendo para João que iria mostrar o grande julgamento da grande prostituta. Então, nós estamos falando de uma prostituta. Prostituta é mulher, e mulher na Bíblia significa igreja. E diz que essa igreja está sobre muitas águas. No versículo 2, diz que a prostituição dela é que ela saiu dos ensinamentos da Bíblia e passaram a seguir ensinamentos de reis, dos reis da terra, né? Então, o que aconteceu? É uma igreja que se prostituiu ao longo dos anos, com o ensinamento dos países pagãos, né? Países pagãos. E no versículo 3 diz que esse anjo pega João e leva ele lá para o deserto. Lá no deserto, o que é que se encontrava no deserto? Uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E agora acontece que essa mulher, essa prostituta, João vê ela no deserto sentada sobre uma besta. Então veja só, a besta que está lá no deserto, agora ela não está mais sozinha, ela tem uma igreja sentada sobre ela, sobre o poder dela, sobre o domínio dela. E essa besta, ela é vermelha, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então nós sabemos aqui, queridos e amados irmãos, nós já falamos aqui que o livro de Daniel, ele vem trazendo informações importantes sobre a besta do Apocalipse 13, aquela besta que sai do mar, né? Sai do mar. Então observe que interessante. A besta que sai do mar, essa besta, diz a Bíblia que ela tem 7 cabeças, 10 chifres,
E essa besta, ela tem a aparência de 3 outros animais. Então, ela parece com leopardo, com urso e com um leão. Lá em Daniel, Daniel viu 4 animais terríveis e espantosos. Primeiro era um leão, depois foi um urso, e aí veio um leopardo, e depois um bicho espantoso que não se dava para encontrar ela na natureza. Por isso que ele disse um animal espantoso. E os 4 saíam do mar. Já no Apocalipse, João vê um animal só com as características política e religiosa e cultural dos 3 animais. Então, aquele 4º animal que era espantoso, ele era justamente essa besta do Apocalipse 13 que João viu. Eu também disse que Daniel olhava para o futuro. Então, se Daniel olhava para o futuro, Daniel viu a sequência dos 3 reinos, e o 4º era a união dos 3 em um só. Então, o que era que estava unido dos 3 animais em um só? Era a cultura, a política e a religião. Estava unido no 4º animal, certo? Agora observe bem o que é interessante. Daniel se interessa pelo 4º animal. E Daniel diz que do 4º animal sai uma ponta pequena, e essa ponta pequena ela vai em direção à cidade santa, onde está o povo de Deus. E o povo de Deus, quando fala cidade santa, não, mas é Jerusalém. Não, o povo de Deus, não importa onde ele se encontra. Diz que essa ponta pequena ataca o povo de Deus, muda a lei, muda o calendário, lança a verdade por terra no capítulo 8, versículo 12. E ao lançar a verdade por terra, ela agora, essa besta, ela começa a blasfemar. E essa besta, ela alcança a mulher, que é justamente uma mistura, que é a miscigenação de religião e política. Quer dizer, o Império Romano, né, um detalhe, os 4 animais que Daniel viu foi Babilônia, o Império Babilônico, o Império do Medo e Persa, o Império dos gregos e então o Império dos romanos. Os romanos agora estavam misturados, era o Império Romano misturado com a igreja. Então Roma agora trazia uma igreja como a sua religião oficial. Roma era pagã, mas em algum momento da história Roma oficializa o cristianismo, e ao oficializar o cristianismo, agora ela traz na Roma, o Império Romano, a besta, traz nas costas uma igreja cristã também. Deixa de ser pagão para ser cristã. Então Roma pagã é do passado, dos reis, e Roma cristã é do momento que a igreja começa agora a governar, usando os poderes romanos, né? O poder dos reis. Muito bem. E diz que essa besta, no versículo 4, diz assim: achava-se a mulher, que é a prostituta, a igreja, vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedra preciosa e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominação, com as imundícias da sua prostituição. Deixa eu dizer aqui uma coisa aqui que é interessante. Tudo que Jesus usa para simbolizar alguma coisa, essa coisa já existe. Então vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Tem um momento na Bíblia que diz que Jesus Cristo está por trás dos candelabros, lá no céu. Espera aí. Os candelabros existem? Existe. Então, ele está apresentando Cristo como os candelabros, ali Cristo por trás dos candelabros. O candelabro existe. Só que o candelabro existe, mas o texto diz que os candelabros representam os anjos. E aí? Os candelabros existem ou é os anjos? Não. É uma simbologia, mas é porque ele só simboliza porque eles existem. Outro detalhe. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um pescador. Espera aí. O reino de Deus é o pescador que vai para o mar. Existe o pescador? Existe. Ele lança a rede? Lança. Ele traz? Ele faz separação de peixes bons e peixes ruins? Faz. Então, tudo que Jesus usa como simbolismo é porque já existe. Aqui diz que essa mulher, que é a igreja,
ela está vestida de púrpura e de escarlata. Então, essa igreja, ela se encontra sim vestida de púrpura e de escarlata, que são as duas cores que predominam no seio dela, vinho e vermelho. Adornada de ouro e pedra preciosa. Será que essa igreja que eu estou falando, ela tem ouro e pedra preciosa em seus seios? No seu seio? Tem. É só você dar uma olhada lá no centro do Vaticano, lá dentro das salas, que você vê. Me diga uma coisa, qual é a igreja na face da terra que tem ouro nas paredes, que tem ouro em relíquias de ouro? Qual é a igreja que tem pedras preciosas dentro dela? Só existe uma. Então, para Deus ter colocado aqui no versículo, é porque lá existe isso. Ah, é simbólico? Claro que é simbólico, mas o símbolo tem que vir de algo existente. E aqui está a prova. Essa igreja que existe, que é uma mulher, essa mulher que é uma igreja, que está sob o poder romano, ela é uma igreja rica, milionária, e ela se veste com essas coisas de joias e pedras preciosas. Outro detalhe, ela tem um cálice na mão, um cálice de ouro na mão. Peraí, lembra do que eu disse? Cristo só usa alguma coisa, simbolizando alguma coisa, se essa coisa já existir. Ele não vai pegar algo para simbolizar alguma coisa se esse algo não existe. Então eu lhe pergunto uma coisa. Qual é a igreja, presta atenção, qual é a igreja que tem um cálice, isso aqui é uma xícara, mas é um exemplo, tem um cálice, crivadas de ouro e pedras preciosas, e que serve alguma coisa no seu ritual, né? Poderia colocar aqui um bocado de fotos, não irei fazer, mas você já sabe qual é. Ah, Samuel, você que está querendo literalizar a coisa. Não estou querendo literalizar, eu estou querendo dizer que para existir uma simbologia tem que haver algo literal, porque senão não tem como fazer uma comparação. Então essa igreja é uma igreja que vem do domínio romano, certo? Ela está sobre o domínio romano, o quarto animal. Essa igreja, ela tem suas cores que predominam, o vermelho e o vinho. Essa igreja é uma igreja muito rica, ela está forrada de ouro, pedras preciosas, por isso que ele usou na simbologia aqui. E até nas suas catedrais tem ouro, tem pedras preciosas e etc. E agora vem uma parte importante. Dentro de um cálice, onde essa igreja tem um cálice, tanto o chefe como os sacerdotes têm um cálice de ouro, porém o cálice que é de ouro e todo crivado de pedra preciosa não fica nas catedrais, mas sim na sede dessa mulher. Diz que ele serve 3 coisas: abominação, imundícia e prostituição. E eu tenho aqui na Bíblia, e eu quero estudar essas 3 coisas: abominação, prostituição e imundície. Vamos ver o que a Bíblia fala. O que é imundície, gente? Vamos lá. Primeiro, vamos saber o que é abominação, que essa mulher está servindo para os seus membros. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz assim: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Bom, a Bíblia diz que a abominação é quando você começa a rejeitar as leis de Deus. Isso é a abominação. E essa igreja foi ela quem mudou as leis de Deus para uma lei mentirosa, falsificada, adulterada. Então veja só, tirar o sábado, colocar o domingo, tirar o mandamento que proíbe você ter imagem de escultura em casa ou se prostrar diante dela, e tiraram, e foi lá no 10º mandamento, cortou no meio para continuar 10. Então elas criaram uma nova lei dentro daquela lei que já existia. E o Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, tem um alerta para mim e você. Na cidade de Jerusalém, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os que está escrito no livro da vida do Cordeiro. O que é que isso significa? Quem estiver praticando abominação não irá para o céu, não será salvo. Por quê? Porque não tem um nome no livro da vida. Então você
Desviar o seu ouvido de querer ouvir as leis de Deus, isso é um risco. E essa igreja está servindo isso às pessoas, está ensinando as pessoas a não ouvir as leis que estão na Bíblia, mas sim dela. Um sacerdote dessa igreja, uma certa vez, diz o seguinte: quando você lê um texto bíblico, para mim, você entra na mente protestante. Então isso não me interessa. Leia a tradição e está tudo bem. Então ela faz com que você desvie o seu ouvido de ouvir as leis de Deus. Mas diz que ela também oferece imundice. E o que é imundice na Bíblia, gente? Vamos ver qual o significado da palavra imundice. No Apocalipse, no livro de Ezequiel 36, versículo 25, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então veja só, Deus está dizendo que você cultivar ou você se envolver com idolatria, com ídolos, é imundície. A idolatria é imundície. Quem pratica a idolatria é imundo. E a Bíblia diz que ela está servindo em seu cálice imundície e abominação. Abominação porque ele não quer que vocês leiam, olhem a lei de Deus, e imundície porque eles estão levando para você ídolos para a casa de vocês e vocês começam a ler. Existe um ídolo que a igreja tem, que oferece às pessoas e não percebem. No momento da missa, ele pega aquele sol, levanta de ouro assim, e apresenta ali ao Santíssimo, né? E as pessoas adoram aquilo ali sem saber, né? Bom, mas também tem a prostituição. E o que é a prostituição? O que é prostituição, gente? Vamos ver o que é prostituição. Prostituição já tem um outro significado. No Daniel capítulo 8, versículo 12, diz assim, veja: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa da transgressão lançou por terra a verdade e o que fez prosperou. Prostituição. Prostituição é a mesma coisa também, pode ser considerado também como um adultério. Prostituição, prostituir aquilo ali. O que essa igreja fez? Prostituiu a verdade. Ela se envolveu com os reis da terra, pegou as verdades de Cristo, lançou por terra e começou a miscigenar o certo com o errado, né? Então a Bíblia diz assim: guarda o sábado. Ele diz não, guarda o domingo. A Bíblia diz não converse com mortos. É crime, é pecado conversar com mortos. Ele diz não, pode orar para o santo fulano, santo ciclano. Esses santos estão mortos. Vocês estão consultando alguém que já morreu. Isso é prostituição. Então cuidado com o que essa mulher está te servindo, porque diz a Bíblia que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir as verdades de Deus, as orações são abomináveis. Deus quer nos purificar de imundície, e o versículo lá diz que aqueles que estão praticando a abominação não irão entrar em Jerusalém, não serão salvos, não estão com o nome no livro da vida. Então esse é o versículo de hoje, o versículo 3, o versículo 4. O versículo 3, João apresenta que essa igreja é uma igreja que está sob o domínio do romanismo. Então quando você diz assim, eu sou católico, apostólico, romano, eu estou dizendo que essa igreja é de Roma. Então Roma é a besta, então é uma igreja que está sentada sobre o romanismo. E essa igreja, ela está sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, eu não vou falar sobre isso. Essa igreja está vestida de vermelho e de vinho, e ela é uma igreja muito rica e tem nas suas cerimônias um cálice na mão. Lembre-se do que eu falei, Deus só pega alguma coisa para simbolizar outra quando essa coisa existe. Então essa igreja serve em seu cálice a abominação, prostituição e imundície. Saia desse sistema, porque você pode perder a sua salvação. Se ligue, e amanhã nós vamos continuar no versículo 5 e o versículo 6. Você vai ver mais coisa que você vai ficar... Quando eu fiquei sabendo dessas coisas, meu queixo só faltou bater no chão. Eu fiquei muito revoltado, muito triste, porque eu imaginava que estava indo pelo caminho certo e descobri que eu estava indo
pelo caminho errado. Nós temos que marchar para Jerusalém, não para a Babilônia. E aqui, quem segue essa mulher está seguindo para a Babilônia e não para Jerusalém. Deus te abençoe e amanhã nós vamos continuar no versículo 5, versículo 6. Um beijo no seu coração. Compartilhe, envie para todas as pessoas. Se você entendeu, gostou. Se você não gostou, manda pelo WhatsApp. Se você recebeu pelo WhatsApp esse vídeo, diga: irmão, não gostei, não entendi, me explica aí. E se você quiser, vamos estudar a Bíblia, ok? Tchauzinho, Deus te abençoe e amanhã estamos de volta.